Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, bom dia, bem-vindo a mais um encontro nosso. Hoje vocês estão vendo aqui o meu visual um pouco diferente, todo dia é ali no sítio, né, na chácara onde eu tenho ficado, estou há mais de 100 dias lá, tocando uma vida que para mim está sendo uma experiência assim importante, morar no campo mesmo com os meus filhos, a gente está há 100 dias lá, e ali na agrofloresta, todo dia a gente desce e cuida da horta, e enfim, sei que é um privilégio poder ter essa possibilidade, mas também está sendo uma chance de ter esse contato com a terra que desde que eu nasci, assim, acho que nunca tive por um tempo tão grande. Eu acho que a terra nos faz humanos. Eu sempre repito aqui, a palavra humano vem de humus vem de terra, e esse contato com a terra tem sido muito importante para a nossa família. Hoje, vocês todos têm essa surpresa maravilhosa aqui, a Manu, essa pessoa tão querida, tão guerreira, e que, assim, ao longo dos últimos anos, cada vez eu passei a acompanhar cada vez mais, cada vez passei a admirar cada vez mais. Manu que tem uma família linda também, o companheiro dela me segue, eu sigo ele aqui no Instagram, ele faz vários comentários super legais, o Duca aqui, um super artista, tem filhos lindos. Então, Manu, antes de qualquer coisa, bom dia, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Eduardo. Uma alegria conversar contigo, né? A gente às vezes conversa por mensagens. Eu brinco que o Duca agora tá lá em cima com a Laura. E a Laura passou 15 dias, ela tinha sequestrado para a casa de bonecas dela. O livro que as bonecas liam era o livro do Eduardo. E eu me divertia muito. Primeiro, pela ideia dela de que as bonecas têm que ter um livro em casa, né? Que já é uma ideia avançada num país que lê tão pouco. E segundo, porque eu ficava pensando assim, acho que as bonecas estão sendo doutrinadas pela Laura com o novo livro do Eduardo. Então é uma alegria conversar contigo, com todo mundo que acompanha teus trabalhos na rede, um trabalho que tem sido cada vez mais importante, mais expressivo para o nosso campo político, né? Primeiro, por ocupar um espaço que grande parte da esquerda, ou que os setores progressistas, para usar uma palavra mais ampla, abandonou. Segundo, já te falei sobre isso algumas vezes, por transformar a luta por uma outra economia numa luta compreensível para a maior parte da população. Eu sempre falo sobre isso porque eu sou uma militante, né, de que a gente transformar em simples não é rebaixar, não é subestimar, é garantir o acesso das pessoas àquilo que os economistas sempre pegaram para si, justamente para poder tomarem para si tudo que deveria ser do povo e tudo que é público. Então, teu trabalho tem sido extraordinário. E terceiro, né, não numa ordem hierárquica, por tu estares travando esse trabalho tão bonito em defesa de uma frente ampla, que consiga colocar o Brasil e a democracia no centro, né? Esse é um debate atualíssimo e tu foste protagonista, és protagonista dele de várias maneiras, também cunhando a expressão somos 70%, com a qual eu já divirjo, porque nós já somos pelo menos 75%. Você sabe que sou eu aqui, né? E o que eu gosto, Manu, é que assim, aqui você vai ver, a gente tem um espaço tão bonito que a gente construiu uma coletividade mesmo. Tem um grupo aqui, e esse hashtag não veio do Eduardo. Alguém falou nos comentários e a gente adotou. A gente preza muito aqui, tem que ter alguém que está coordenando, até por termos práticos, assim, a tecnologia precisa de alguém que está falando, etc. Mas o importante é a gente ter um grupo, os convidados aqui são sugeridos pelas pessoas, as ideias do que a gente tem que trazer aqui vêm daqui desse grupo, e é um grupo que tem um engajamento, uma participação muito grande, muito bonita. Eu sempre digo aqui no nosso encontro que crise não tem solução, é uma travessia, né? E nessa travessia, talvez o principal cajado que você pode ter é ter um grupo, né? E a força do indivíduo vem do grupo. A gente em algum momento se esqueceu isso. Segundo Rousseau, se esqueceu a hora que a gente olhou para o chão, resolveu cercar a terra e falar é meu, né? Mas antes a gente O sabia. Leonardo Boff fala isso, né? Ele fala: a gente só sobreviveu enquanto espécie, não porque éramos os mais fortes, não porque, mas porque éramos solidários uns com os outros, ou seja, porque nos reuníamos para comer o fruto da caça, porque nos reuníamos para mudar de lugar enquanto ainda éramos nômades, né? Então, a humanidade chegou até aqui não por causa do individualismo, né, mas por causa dos grupos que foram se formando baseados na solidariedade, na identidade, nas lutas e nos sonhos comuns, né, Eduardo? Legal. E você falou da sua filha lendo, né, nessa temporada, né, nos dias aí que a gente está passando no campo.
Meus 3 filhos, eu tenho um de 10, uma de 8 e uma de 6. Eles estão, assim, estudando pra caramba, não sei o quê, mas passaram a ler, né? Porque você tem esse lance de... Você entra em outro ciclo, você entra em outro ritmo. E aí o mais velho está lendo A Revolução dos Bichos, a do meio está lendo O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, para crianças, e a mais novinha aprendeu a ler agora, nesses dias no campo. Ela começou a ler e aprendeu a ler lendo um livro de poesias para crianças do Vinícius. Então, os 3 começaram... Quando ela tem, Eduardo? A mais nova? Tem 6 anos. Tem 6 anos. A Laura agora estava ainda rindo com o Duca, porque ela está já identificando as letras das palavras, né? Então, eu comprei um livrinho para ela que vem aquelas bolinhas e as palavras, tem que imaginar. Então, a primeira letra, telefone, T, e ela já está formando palavras assim, mas ela ainda não consegue ler, né? Que é o segundo passo, assim, mas é incrível viver isso também, né? E incrível e, ao mesmo tempo, assim, tão diferente aquilo que tu falas no livro, né? Que eu até te comentei antes de abrir, que acho que é uma boa lógica para falar com as pessoas, ou com uma grande parte das pessoas. Incrível que isso que é o básico, o elementar de direito de uma criança, né, poder, durante esse período tão difícil, com a atividade escolar restrita, ter convivência com os pais e ter acesso às primeiras letras e tudo que significa isso, né, que isso seja no Brasil ainda tão difícil para a maior parte das crianças, né. Então, que a gente assiste agora com a implementação do ensino à distância por algumas administrações, gestores que governam como se o mundo fosse a sua casa, né? Como se a realidade das pessoas fosse a sua, quer dizer, internet, que internet? Esses dias eu estava numa plenária no Zoom, né? A gente tem feito regularmente, e deu problema na internet alguém enquanto falava. Falei, é bom que vejam, é sobre isso que a gente está falando, a gente não consegue fazer uma reunião, imagina aulas, né? Aprender com a internet, sem computador, apenas com celular, ou nem com isso. Então, tudo isso nos conforta e ao mesmo tempo nos bagunça, né? Porque torna visível assim como nós não somos vulneráveis e como a maior parte do povo brasileiro é, né? É verdade. Gente, olha lá, temos 7 minutos, a gente pede nos 5 minutos isso normalmente, já temos quase 3.500 pessoas nos assistindo aqui ao vivo, maravilhoso o público para os primeiros 5 minutos. Hoje é dia de recorde, Manu merece recorde, então eu queria pedir o seguinte para vocês, todo mundo que está no Facebook, vamos dar aquele compartilhamento, é esse compartilhamento que viraliza essa nossa conversa, esse nosso encontro, faz ela chegar a muita gente. Todo mundo que está no YouTube, o nosso, acho que pelo menos que eu conheço, a gente já pesquisou bastante, o único canal com 400 mil pessoas no YouTube no mundo que fala de economia e política, que não tem propaganda, não tem monetização, não tem patrocínio, não tem nada, para a gente ter liberdade total de falar o que quiser, sem ficar constrangido, convidar quem a gente quiser, não ser ameaçado que vão tirar patrocínio, propaganda, nada. Então, essa liberdade depende desse nosso esforço, de todo mundo dar sempre esse like no começo, para isso aqui poder chegar a muitas pessoas. E todo mundo tem que assistir, que no final a gente tem uma história linda hoje e um presente para a Manu, que eu garanto que ela não sabe, é surpresa para ela, vai ser no final. Então, quanto mais gente chegar, é uma história super bacana e que tem a ver com uma próxima iniciativa que a gente já está bolando aqui para o Somos 70%. Bem, vamos lá, Manu, eu sempre passo aqui pelas notícias, né, de mundo rapidamente para poder atualizar as pessoas. Depois a gente vem para o Brasil, bastante coisa para a gente conversar de Brasil hoje. Falando de mundo, um mundo que está com 519 mil mortes confirmadas da Covid, 10.835.000 casos, sempre aqui a nossa solidariedade, o nosso lembrar e pesar, né? É importante as duas coisas, a gente se lembrar de todas as pessoas que morreram. Você esconder dados significa não honrar uma história que passou por aqui. O luto existe por isso, para a gente fazer a transição. Não é à toa que as pessoas contratavam tradicionalmente as choradeiras, né? As pessoas para chorarem, a gente tem aquele encontro ali no velório, as pessoas se reúnem em casa em algumas tradições. É importante a gente fazer essa travessia da morte, esse momento tão difícil, o maior medo que a gente tem. E o mundo, muitos lugares escondendo essas mortes ainda, alguns propositalmente subnotificando e outros simplesmente pela incapacidade. No Brasil, as duas coisas, a incapacidade e propositalmente escondendo. E os Estados Unidos continua sendo o país do mundo. Ontem a gente mostrou um gráfico assustador que compara os Estados Unidos com a soma de todos os países da Comunidade Europeia, da União Europeia, e você vê que assim, a alta é igualzinho, eles chegam quase no mesmo nível,
o pico é quase no mesmo tempo, eles começam a cair igual, só que aí os Estados Unidos resolve mudar a estratégia dele, reabrir aquele discurso do Trump, etc. E aí é o seguinte, enquanto a Europa cai e está chegando ali perto dos níveis de zero, principalmente de mortes, nos Estados Unidos o negócio entra numa segunda onda dramática e ontem os Estados Unidos, pela primeira vez, passou de 50 mil novos casos por dia. E o Dr. Fauci, Anthony Fauci, que é o maior epidemiologista americano, ele, num depoimento ao Senado, ele falou o seguinte: "We are going in the wrong direction." Ele falou assim, estamos indo na direção errada. Não me surpreenderia se logo passássemos a ter mais de 100 mil infectados por dia. Manu, eu sei que talvez seja uma coisa repetitiva para quem assiste aqui todo dia, mas eles assistem a pergunta todo dia parecida, a resposta são de pessoas diferentes. A gente está numa estrada onde tem um monte de carro andando na nossa frente, tem um monte de buraco na estrada. Uns carros estão conseguindo desviar, outros carros estão caindo no buraco. Pô, a gente vai imitar quem cai no buraco, indo atrás, ou seja, podendo copiar quem fez o certo e quem fez o errado, a gente vai copiar quem fez o errado. Então, uma tragédia nos Estados Unidos, mas você tem nos Estados Unidos 22 estados que já tinham reaberto, eles ou voltaram totalmente atrás ou pausaram a reabertura. Quase todos os estados americanos voltaram a ter os índices subindo novamente e alguns voltaram a ter um caos. É esse país que a gente vai imitar? Sabe, Eduardo, eu fico muito, quando tu fala sobre isso, nós precisamos falar sobre os mortos, é porque, na realidade, nós precisamos garantir que os números, né, que a vida das pessoas não sejam transformadas em estatísticas. Quer dizer, nós temos no Brasil 60 mil pessoas que morreram e um conjunto muito maior, que deve chegar a 1 milhão de pessoas que perderam seus pais, irmãos, amigos, o colega de trabalho. Quando tu pega cada uma dessas pessoas e coloca o que é a vida, né, a dinâmica da vida dessa pessoa, as pessoas que amaram ela, as pessoas que conviveram com ela, as pessoas que se orgulhavam de conhecer, cada pessoa dessas é um infinito de possibilidades, como nós somos, cada um de nós dois, aqueles todos que nos assistem, todas as mulheres que nos assistem, né? Então, nós precisamos falar para honrar a vida dessas pessoas e para dizer que isso poderia ter sido evitado. Veja, apesar de todo o esforço dos governadores, né, a gente precisa falar sobre isso. Essa tragédia de 60 mil óbitos se dá apesar de um esforço do trabalho hercúleo de governadores sem nenhum suporte do governo central. Nenhum suporte. Aqui a gente fala de suporte de várias naturezas, né? O primeiro, o suporte da compra de aparelhos, da negociação para que esses aparelhos cheguem nos estados, o suporte político, porque mudar uma cultura, né, Eduardo? Imaginar que as pessoas vão deixar de sair de casa, imaginar que as pessoas vão passar a se higienizar de uma forma diferente, vão higienizar os seus produtos, lavar aquilo que entra na rua. Eu tenho aqui um tubo de álcool gel, de spray de álcool que eu passo nos jornais antes de ler. Né? Então, imaginar que as pessoas vão fazer isso sem um exemplo que vem de cima, quando o exemplo de cima é justamente o contrário, a aglomeração, a ida na padaria. Então, a gente fala de dinheiro, de investimento nas medidas sanitárias, mas tem também a questão do exemplo, e eu sempre falo sobre isso, porque para mim, ser uma figura pública é também entender que nós somos exemplos para outras pessoas. E imagine aquilo que o presidente da República faz num momento como esse. Em terceiro lugar, isso que tu dizes, quer dizer, nenhum suporte também para que nós copiemos os governos europeus, não só no que diz respeito ao isolamento e às medidas sanitárias, mas ao amplo suporte do Estado para que a retração econômica seja menor. O impacto econômico é devastador e ele também é responsabilidade, evidentemente que não sozinha, porque a crise traz desdobramentos profundos, o fechamento e a abertura do comércio, mas também é responsabilidade do governo central. Os dados do PNAD de ontem, Eduardo, imagino que tu deva ter discutido isso, os dados do PNAD de ontem são os piores em toda a série histórica da medição. Eu tenho aqui... Eu trouxe eles todos aqui para a gente discutir hoje, já comigo. Mais da metade da população sem trabalho. Né? Então, qual a relação disso com também, quando a gente fala copiar os Estados Unidos, mas a inspiração do governo no governo norte-americano também é nessa ideia de que o Estado não é importante para o enfrentamento da crise econômica. É também essa dimensão mais profunda que os europeus, a maior parte dos países, mesmo aqueles com Estado muito pequenos, como é o caso da Inglaterra, jamais aderiram.
né? Então, e mesmo os Estados Unidos, no enfrentamento à questão econômica, foram muito mais ousados do que o governo brasileiro. Nós propomos a renda básica emergencial, nós, oposição, o governo sabota a implementação permanentemente, né? É sabotagem que o governo faz, e os Estados Unidos fizeram de maneira universal, ou seja, justamente para não burocratizar, eles fizeram que todos podiam acessar e aqueles que não tinham necessidade real devolverão no imposto de renda. Um método muito mais fácil de fazer com que o dinheiro vá para as pessoas e, portanto, depois para movimentar a economia, né? É isso aí. A gente vai bater esses dados todos hoje e falar muito sobre uma questão, quando a gente entrar aqui em Brasil, essa questão do desemprego, que as pessoas elas são levadas a acreditar numa realidade absolutamente inexistente, de que o desemprego subiu um pouquinho, subiu de 11,6 para 12,9, foram 368 mil mais desempregados. Não é nada disso, os números são muito pior do que isso, e eu vou explicar aqui por que os números são muito pior do que isso, e vocês vão ficar impressionados com o número real de desemprego que a gente tem no Brasil hoje. Finalizando ainda o resto do mundo, a gente tem que algumas regiões do mundo, elas estão reabrindo, e esse é meio que a loucura desse mundo globalizado. Quando alguns eixos importantes começam a reabrir, vários se sentem obrigados a reabrir para não perder o bonde da história. Só que a pandemia ela está em níveis diferentes, em lugares diferentes do mundo. Então, a Índia, por exemplo, ela reabriu quando ainda estava começando a subir, e está caótico o negócio na Índia, cada dia pior, um país com mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e agora é o Oriente Médio que está tendo que reabrir, quer dizer, eles estão achando que tem que reabrir, estão reabrindo, com os números subindo muito assim. Então, eu trouxe aqui outro dia países que as pessoas acham, são países pequenos, que não têm uma população muito grande, etc., mas que tem sim uma população muito grande. Quer ver? Eu falei aqui as pessoas, a população do Iêmen, quer ver? Acho que era quase 100 não, maior que a Austrália, 30 milhões que eu falei aqui, a Austrália é 25 milhões, o Iêmen é 30 milhões. Iêmen, as pessoas acham que o Iêmen aqui não é nada, entendeu? Falamos outro dia aqui do Paquistão, se não me engano, o Paquistão acho que são 100 milhões a população. Deixa eu ver aqui, ó. Hoje o Google é bom por causa disso. Paquistão Population, quer ver, ó? Você tem 200 milhões no Paquistão. Então, são países que a gente não costuma acompanhar no nosso noticiário aqui, mas que estão vivendo um momento caótico. Mas por que a gente tem essa impressão, se o mundo está com cada dia batendo um novo recorde de novos casos, por que a gente tem a impressão que o pior já passou? A gente tem essa impressão porque o mundo ele é um macrocosmo desse microcosmo que a gente tem aqui, que é o seguinte: se está na favela o problema, não nos importa, entendeu? Como diz o dono da XP, o pior já passou, agora o problema é só na favela. O mundo funciona um pouco assim. Os países que são os países mais pobres do mundo, eles não comovem tanto as pessoas porque não tomam tanto espaço assim nas notícias. E só para finalizar lá fora, hoje eu quero falar bastante de Brasil aqui. A gente já tem o FDA, que é a Federal Drug Administration lá dos Estados Unidos, a agência que regula esse setor de medicamentos, etc. Ele estava falando que com certeza até o fim do ano ia ter a vacina. Agora ele já está falando que ou vai ser no fim do ano, ou se não, com certeza até o começo do ano que vem. A vacina, há 2 dias atrás, ele falou, a gente espera que ela tenha de 70% a 75% de eficácia em quem usar, mas a gente acha que muita gente não vai usar porque existe uma campanha para não se vacinar nos Estados Unidos por causa de uma sequência de fake news que aconteceu. Então, assim, as coisas, gente, a mensagem dessa história é o seguinte: o negócio, repetindo a frase do cara lá da OMS de ontem, a gente ainda está no começo. É triste ouvir isso, mas a gente está longe de estar concluindo esse negócio. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que estar discutindo isso, tem que estar pesando todos os prós e contras de todas as decisões, lembrando que quando um contra é uma vida perdida, esse contra vale infinito, entendeu? Porque vida perdida não tem número que faça essa vida voltar, que apague essa dor. Então, só lembrando, Manu, que o negócio no mundo ainda está muito complicado e os Estados Unidos é o exemplo de que a gente ainda está no começo dessa história. E também, Eduardo, é bom lembrar, né, que aquele discurso de que a economia seria prejudicada em função do fechamento ou do isolamento mais radical,
também se mostrou um discurso falacioso, né? Porque tu vê países como a Argentina, que tiveram medidas muito duras sanitárias, ou como o Uruguai, que também teve medidas muito duras sanitárias, como eles saem antes da crise sanitária e, portanto, voltam a se integrar ao mundo de várias maneiras, né? Os uruguaios são os únicos que podem, da América Latina, entrar na Europa, em território europeu agora. Então, o que isso significa desde o ponto de vista da economia, dos negócios, né, para aquele país? Né? Então, é bom que a gente conecte a questão econômica com a questão sanitária, porque parece que aqueles que dizem que só dão bola para os números da economia e imaginam que a economia sobreviverá sem as pessoas, né? É isso aí. E aí vamos falar de Brasil agora, gente, com 20 minutos de conversa, estamos com um público excepcional, quase 6 mil pessoas já ao vivo nos assistindo, e a gente está falando de um momento onde muita gente já voltou a trabalhar no Brasil, muita gente, infelizmente, porque não deveria ter voltado, alguns trabalhos essenciais foram obrigados, a gente sabe que muitas pessoas não têm opção, né? Então a gente tem só que ter todos os cuidados necessários, mas aqui, a gente falando de Brasil, a gente tem esses números que foram divulgados anteontem, e ontem a gente acabou não passando muito com eles. Ontem a gente teve uma entrevista muito bacana com o Lula Costa Pinto, que foi o repórter que fez aquela reportagem do Pedro Collor, lá na Veja, lá atrás, do impeachment. E aí ele falou de como é que foi o impeachment lá do Collor, falou do impeachment da Dilma. Ele, aliás, falou uma coisa muito interessante, mano. Ele falou o seguinte: a principal diferença entre o impeachment do Collor e da Dilma foi que o impeachment do Collor uniu o país, o impeachment da Dilma separou o país. Eu achei muito bacana essa... É uma frase simples, mas que é um belíssimo resumo. E a gente acabou não falando muito dessa questão dos dados que foram divulgados em relação ao desemprego. E vocês têm que entender o seguinte, gente. O que é considerado desemprego? Quem é uma pessoa que é considerada desempregada nesse número que aparece no Jornal Nacional, que aparece na Folha de São Paulo, no Estadão? São as pessoas que estão procurando emprego, indo nos lugares, ligando. Hoje não tem mais classificado. Na minha época era no classificado. O cara ficava fazendo o círculozinho, ligando para o classificado para procurar emprego e não estão conseguindo. Qual que é o grande problema da gente acompanhar este número no momento que nós estamos vivendo? A maior parte das pessoas deixou de procurar emprego. Por quê? Por 2 motivos principais. O primeiro motivo, porque elas acham que ninguém vai dar emprego para elas neste momento de pandemia. Elas acham, pô, não vou procurar emprego agora porque não é a hora de procurar emprego. E o segundo motivo é o seguinte, que ela acha que ela não deve... Ela está doida para trabalhar, mas ela acha que ela não deve trabalhar agora por causa da saúde dela. Então, ela quer trabalhar, mas ela está fora dessa busca de trabalho nesse momento porque ela quer proteger a sua saúde. Se você soma esses 2 grupos, os que não estão procurando porque acham que não vão conseguir e os que não estão procurando porque não querem expor a sua saúde, mas esses 2 grupos que querem trabalhar, que precisam trabalhar, o desemprego subiu nesses 3 meses que a gente teve, nesses últimos 3 meses, em vez de 300 mil pessoas, como foi noticiado na manchete, olha para mim, 7,8 milhões de pessoas. Eu vou repetir para vocês. O número que você está achando que aumentou o desemprego no Brasil nesse trimestre é de 300 mil pessoas. Eu estou te falando que não é 300 mil como o Jornal Nacional, ou a Folha de São Paulo ou o Estadão disse. Não é 600, que é o dobro. Não é 3 milhões, que seria 10 vezes. São 7,8 milhões de pessoas que perderam seu emprego. Desses 7,8 milhões, mais ou menos 2 milhões formais e 5 milhões, mais de 5 milhões, informais. Então, só para vocês analisarem outro dado que vai confundir a cabeça de vocês também. Normalmente, quando a informalidade cai, é bom, porque a formalidade aumenta e essas pessoas passaram a ter carteira assinada, etc. Então, você normalmente vê o governo comemorando a baixa da informalidade. A informalidade está caindo porque as pessoas, em vez de ir para cima, elas estão indo para baixo, ou seja, elas estão perdendo a condição de trabalhadores informais. Elas estão ficando completamente sem nenhum tipo de emprego, sem nenhum tipo de trabalho. Então, a informalidade está caindo pelo motivo ruim, ou seja, a informalidade, que é um colchão da economia formal, as pessoas estão caindo para baixo desse colchão. Então, eu acho muito importante, né, Manu, a gente qualificar esses números
para as pessoas entenderem as notícias que elas estão lendo e que o resultado é desastroso, apesar de Paulo Guedes estar com um sorriso, conseguimos controlar, salvamos um monte de emprego, a situação está sob controle, vamos voltar antes dos outros países. É importante as pessoas saberem o dado real, né? É importante. Agora tu falaste, né? Vamos trazer as notícias do Brasil. E eu lembrei de duas questões que acho importante. Elas não são diretamente relacionadas ao PNAD, mas são diretamente relacionadas ao mundo do trabalho no Brasil, Eduardo. Primeiro, uma lembrança em paralelo. Hoje é 2 de julho, é o dia mais festejado pelos baianos, né? E tem um trecho do hino da Bahia em que fala que hoje de manhã eu tenho feito uma live às 6:30 da manhã enquanto eu passo o meu café para ler os jornais com a turma. E hoje de manhã eu tentava lembrar como é que é? E aí alguém me lembrou que é: com tiranos não combinam brasileiros corações, o hino da independência da Bahia, né, de um momento importante da história do nosso país. Mas hoje, 2 de julho, é um dia para nós lembrarmos também do que aconteceu ontem, 1º de julho. Para além dos dados do PNAD, nós tivemos uma mobilização que foi, assim, do ponto de vista objetivo da exploração dos trabalhadores, a reação dos trabalhadores e das trabalhadoras, motociclistas, entregadores dos aplicativos, foi uma das coisas mais bonitas que nós vimos no último período, né, Eduardo? Por quê? Porque a gente sabe que há bastante tempo o que resta de trabalho, ou seja, quem não é computado como desempregado ou à procura de trabalho nos dados, tem trabalhos precarizados. E talvez o exemplo mais objetivo, visível desse trabalho precarizado são os entregadores de bicicleta, em primeiro lugar, né, e os de motocicleta, em segundo lugar. Pessoas que trabalham 16, 17 horas por dia e já trabalhavam antes da pandemia nessa jornada. Ocorre que durante a pandemia, eles, considerados atividade essencial, viabilizam o negócio de dezenas de empresas grandes e de empresas de médias e pequenas empresas, ou seja, os restaurantes não fecharam, uma parte grande dos que conseguiram sobreviver, eu aqui na porta da minha casa tenho uma de amigos nossos, por quê? Porque tem os entregadores que viabilizam que os hambúrgueres deles saiam do restaurante fechado e cheguem na casa das pessoas, né? Então, veja, o papel que eles cumpriram para a economia brasileira e o meio de campo, que são os aplicativos, simplesmente fazem de conta que eles não existem, ou seja, tem uma postura arbitrária com relação ao desligamento deles, o que prova que eles não são empreendedores, né, como os neoliberais gostam de dizer, né, vejam, você é dono da sua própria vida, você faz a sua jornada. Aliás, deixa eu te dar o dado aqui, para você continuar aqui, ó, saiu ontem o dado, só para as pessoas verem, empreendedores formais, 8.800.000, caramba, o Brasil virou uma pátria empreendedora, sendo que dos quais 3 milhões são com empresários com CNPJ, e 5,5 milhões é o MEI, é o microempreendedor individual. Empreendedores informais, 17 milhões. Empresários sem CNPJ, 700 mil. Trabalho por conta própria, 17 milhões. Gente, isso é pátria empreendedora aonde? Exatamente. Então, assim, a pandemia ela também revela para muitos desses trabalhadores, né, Eduardo, que se viam felizes porque dirigindo o carro pelo aplicativo conseguiam tirar 2, 3 mil reais por mês, mas se viram agora diante daquela imagem do filme E Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, né, em que o cara trabalha, ele não pode, aí ele tem um problema com a filha na escola, ele seria desligado automaticamente se ele fosse na escola amparar o filho, aí ele toma uma surra numa compra, né? Os ladrões vão roubar a encomenda que ele levava e ele está no hospital e tá o cara que coordena as entregas de perua. Como assim tu não vem, né? Tu vai ser desligado, ou seja, não, a pandemia revela que não há empreendedorismo real nenhum, inclusive para esses trabalhadores, muitas vezes iludidos. Então, o que nós vimos ontem, para mim, eu fiquei muito emocionada em ver a reação, a tomada de consciência e a pauta de um movimento do precariado, né? Dos trabalhadores mais precarizados nessa nova etapa do capitalismo, que são esses que prestam serviços para empresas não registradas nas nossas cidades, então empresas que não tributam, né, empresas que não existem, que não contribuem em nada para o Sistema Único de Saúde, que atenderá a esses trabalhadores quando acidentados com as suas motos ou bicicletas, para a Previdência, né, então empresas que não contribuem com nada, né, e que lucram milhões e aumentaram sua lucratividade no período da pandemia, graças ao esforço e ao trabalho de jornadas extenuantes, como 16 horas ou mais, por esses homens e mulheres.
É isso mesmo. E ontem, aliás, só falar assim, são 30 minutos aqui, senão a turma começa a me cobrar aqui, que é o nosso combinado. Toda vez que é 30 minutos, é metade da nossa conversa. Todo mundo, gente, que está no Face, estamos com um público maravilhoso, estamos com quase 7.000 pessoas aqui nos assistindo, 6.500 pessoas nos assistindo. Todo mundo que está no YouTube, vamos dar um like, vamos passar dos 5.000 no YouTube. Todo mundo que está no Facebook, vamos dar um compartilhamento, vamos passar dos 2.000 no Facebook. Vamos bombar aqui no final dessa live, hein, gente? Meia hora agora e tem a surpresa no final. Vocês vão curtir pra caramba. Eu nunca decepcionei vocês nessas surpresas que a gente faz aqui. Então vem na minha que vocês vêm bem hoje. Olha só. Ontem o Guedes, eu passei um vídeo dele aqui, mano, que é um vídeo assim, um trecho que eu recebi por WhatsApp. E é inacreditável as coisas que o Guedes fala, né? O Guedes cumpre um papel muito importante, que ele fala as coisas que se passam na cabeça dessa nossa elite financeira, principalmente do Brasil, mas que eles sempre negam, eles sempre digam que não é assim, a gente não pensa assim. E o Guedes ontem falava o seguinte, olha só, em 5 minutos você faz alguém socialista. Porque ser socialista é fácil, o cara que é fraternidade, é o cara que é solidário, é um cara que se preocupa com os outros. A gente nasce assim, né? As religiões falam pra gente ser assim, não sei o quê. Agora um liberal não. Um liberal demora décadas para você ser, que é aquele que ele vai contra a tribo, ele vai não sei o quê. E eu não estava acreditando que ele estava falando nisso, né? Parecia tipo assim, olha só, se você quer ser uma pessoa que cuida dos outros, uma pessoa que vive bem em sociedade, seja um socialista. Se você quer ser um tirano, um cara que é egoísta, um cara seja um liberal. E ele acha que está fazendo propaganda do liberalismo. Ou seja, na cabeça dele, o modelo ideal de pessoa não é aquela solidária. O modelo ideal de pessoa não é aquela que ajuda os seus, que se preocupa com os seus, que olha, né, e ouve e vê o problema pelo qual está passando os outros. E é isso que ele está fazendo com o país, a forma como ele está administrando o país. Não sei se você viu essa fala dele ontem. Você assistiu? Eu não assisti o vídeo. Eu estava rindo porque eu fico aqui com o celular lendo os comentários das pessoas, mas o meu computador está empilhado num monte de livro. Se eu te mostrasse, eu morrer de rir. Aí a pessoa fala que eu não estou olhando para ti, eu estou olhando para ti em outro lugar. Eu fico vendo em 2 lugares ao mesmo tempo para ler os comentários. E eu vi uma parte das pessoas, né, assim, vem muita gente atacar e as pessoas, elas não conseguem se soltar, digamos assim, de convicções que são estabelecidas com base em premissas erradas. Então, eu te ouvia falando do Guedes e pensava, como que as pessoas não podem checar a realidade delas, a realidade objetiva, a piora de vida dos brasileiros e das brasileiras nos últimos 2 anos, né? Que ganho, o que melhorou? Tem perguntas, são as perguntas óbvias que eu acho que nós devemos nos fazer. Né? Esses dias alguém falava sobre privatização de uma determinada empresa de tecnologia em Porto Alegre e um trabalhador falou assim, eu acho que a gente deve fazer a pergunta mais básica, o que está dando errado? Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a pergunta mais básica, que é o que está dando certo agora? Eu fiz essa pergunta aqui outro dia, eu fiz para um convidado fazer, eu queria só te fazer uma pergunta. Cara, pode ser que eu não esteja vendo, pode ser que eu esteja, realmente, virei um torcedor, virei um cara ideológico, não sei o quê. Então, me diz o seguinte, por favor, o que deu certo nesse governo? E aí o cara falou, realmente, Eduardo... Nós não temos ministro da Saúde e da Educação, quer dizer, que projeto econômico sustentável poderia ter o Guedes num país que durante uma pandemia não tem ministro da Saúde? Que projeto econômico sério ocorreu no mundo num país que não tem política educacional? Não existe, quer dizer, me dê um exemplo no mundo todo, de qualquer tipo, né? Peguem país de todos os tipos, de todos os tamanhos de Estado. Existiu algum país que tenha se desenvolvido de maneira razoável, sem ter políticas educacionais, não fala só de educação, né? Porque a pandemia não se viveu assim no mundo, na história recente. Né? Então, o Guedes, como alguém colocou aqui do lado nos comentários, o Guedes é um Chicago boy que se orienta por um governo que executou reformas à base da morte de milhares de pessoas no Chile e que parece se satisfazer que, de uma maneira ou de outra, essas milhares de mortes chegaram no Brasil. Né? Então, vê bem, às vezes eu acho que a gente desconecta realidades que no fundo são conectadas, sabe? Então, a gente olha o Guedes, uma parte da elite, né, ainda se associa ao governo Bolsonaro por causa do Guedes, o Guedes posto Ipiranga, o Guedes da esperança, das reformas
que tornam o Estado menor, né? Mesmo que não exista também país no mundo em que o livro é ótimo sobre isso, né? Que mostre o tamanho dos estados de fato menores em nações desenvolvidas. Mas vamos lá. Quem é o Guedes? O Guedes é um ministro de um governo de morte, certo? Então, será que quando ele flerta com o governo Pinochet, ele flerta só com as reformas ou ele flerta com todo? Eu acho que a gente precisa conectar. Da mesma forma que a gente não consegue, ao meu ver, às vezes, conectar os dramas do governo Bolsonaro com o projeto, quer dizer, enquanto a gente está discutindo o currículo falso do ministro da Educação, eles seguem implementando mudanças na renda emergencial, por exemplo. Né? Então, será que é desconectado? Será que é tudo casual, a burrice, as fake news? Não, para mim não é. Né? Existe algo que gruda os retalhos, digamos assim, que costura os retalhos, e esse algo é a agenda do Guedes. Né? Então, para mim, a gente precisa dar nome, sobrenome, compreender quem é Guedes. Por que ele desfila em Copacabana ou no Leblon, sei lá onde ele estava, no Rio de Janeiro, desfilando no auge das mortes, enquanto os corpos são enterrados em vala comum, sem as famílias terem direito do luto? Por que mesmo com 50% da população brasileira sem trabalho, né, ele continua com um sorriso no rosto? Porque as reformas que ele tem no imaginário dele como ok, né, o que inspira ele, imagina que loucura isso, o que inspira ele é um governo de terror e morte no Chile, ponto. O governo Pinochet é isso, não existe como dissociar. Tu imagina a gente dizer assim, vê bem, a Argentina fez tal coisa extraordinária na época dos governos, olha que extraordinário, militares adotavam crianças na Argentina durante os anos 70. Não, eles matavam, sequestravam mulheres, né, matavam, arrancavam os filhos e depois adotavam. É o que a gente tenta fazer com Guedes, a gente tenta dissociar a economia da morte, né, quando na verdade a economia chilena só passou por aquelas reformas por causa das mortes, né, por causa da violência, por causa da tortura. É isso aí. E olha só, batemos 7 mil aqui, o que a gente combina, a gente faz, não tem erro. Aqui combinou, tá feito sempre. E você falou duas coisas aí que me lembraram. Primeiro, essa história do que o pessoal comemora o que está sendo falado sem a vida deles ter melhorado, né? Eu falo muito PIB, né? O PIB cresceu, você tá vendo? O PIB cresceu 1%. Eu falo assim, você almoça PIB, você janta PIB. Né? Então, faz a história do PIB com o PIB, né? O posto de saúde é o PIB. Aí o cara, não, porque a Bolsa passou dos 100 mil pontos. Eu falo assim, tu tem ação? Nem isso você tem. Então, nem assim dá para você comemorar. E é engraçado que as pessoas falam isso. E aí eu dou um outro exemplo. Eu falo assim, e o PIB, gente? Ele é o que eles chamam de agregado econômico, é uma grande média, assim, né? Então, vamos supor que a gente passasse a ser um país só de latifúndios, produzindo soja e milho e trigo para os outros países. Então, vamos supor que a gente fosse ser só isso. O que ia acontecer? O PIB, porque ia estar carimbado lá, que a gente exportou tudo isso, o PIB ia subir. A gente não ia arrecadar imposto nenhum, porque essas exportações elas estão livres de arrecadação de imposto, ou seja, nada dessa riqueza que está sendo tirada, e isso você está tirando, está fazendo o solo ficar pior, você está fazendo a sua riqueza natural diminuir. Nada disso ia ser redistribuído para todos do país, você não ia ter arrecadação de impostos. Mais da metade desse valor que entra no Brasil ia sair para as multinacionais, porque os insumos, os maquinários, etc., são de multinacionais. Um monte de gente ia perder o emprego, porque esses latifúndios, eles automatizam e mecanizam a lavoura e empregam muito menos gente do que a agricultura familiar, e ninguém ia ter comida na mesa, porque isso é feito para fazer ração para os porcos na China, nos Estados Unidos, etc. E as pessoas iam estar comemorando, porque o PIB cresceu, entendeu? Perfeito. Então, a gente entender o que é esse tal de PIB. Você sabe que na Nova Zelândia, que está todo mundo admirando pra caramba, etc., eles mudaram, eles não têm mais meta de PIB. É meta de dignidade humana, de condição humana que as pessoas têm. Então, e aí, no outro ponto que você falou, que eu achei engraçado, você falou, porque a gente não tem qual projeto de educação, não sei o quê. Outro dia eu estava participando de uma entrevista, você deve estar passando por isso também, tem 10 entrevistas por dia, etc. E aí a pessoa me perguntou assim, mas vem cá, qual é a tua opinião, então? A pessoa querendo ser um pouco crítica, né? Querendo me botar um pouco contra a parede, assim, falou, qual é a sua opinião em relação ao projeto de desenvolvimento desse país, que você tanto fala mal, não sei o que, etc. Qual é a sua opinião? Aí eu cheguei para ela e falei assim, qual é o projeto de desenvolvimento do país? Me conta. Aí eu falei, não, me conta, para eu poder dar minha opinião sobre ele, você me conta qual é o projeto.
Ela que projeto, né? não tem, né? Nossa, aqui de Porto Alegre, sabe? A gente levou, desde o final da década de 90, depois no início dos anos 2000, 2 décadas para implementar uma fábrica de semicondutores, de circuitos integrados de microeletrônica, uma tecnologia que não existe país no mundo que esteja se desenvolvendo, que não domine, dominada por poucos países, né? Então, quando o Brasil pensou em ter um projeto de país, né, e levou 2 décadas para consolidar o CEITEC, o que o Bolsonaro quer fazer? Liquidar. Quer dizer, quando a gente vê, pega o livro da Mariana Mazzucato, né, Eduardo, que eu sempre recomendo para as pessoas lerem, para verem o papel do Estado no desenvolvimento da economia dos países reais, Estados Unidos, Inglaterra, para quebrar esse mito, né, de que o Estado não tem participação no que foi o crescimento econômico, ou que é o crescimento econômico, os salários altos em Israel, na França, né, esses países todos que os brasileiros de direita usam como referência, mas que não conhecem nada, eles não conhecem nem o que eles defendem, eles fraudam a versão até sobre os países que eles dizem defender. Tu falou uma palavra agora, Eduardo, que acho assim que a gente... Eu estou muito, nos últimos dias, assim, eu tenho feito muitas reuniões para construir o nosso programa de governo aqui para Porto Alegre, a gente conversava sobre isso antes de entrar no ar, e tu usaste uma palavra que eu acho que a gente tem que começar a destrinchar, que é a média. Né? Quando a gente olha a realidade do Brasil e a realidade das cidades, a média esconde a desigualdade. A média também esconde a desigualdade. Né? Então, tu pega o caso de um estado como o Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uma classe média sólida, e tu pega uma cidade como Porto Alegre, em que regiões têm índice de analfabetismo, índice de mortalidade infantil, de mortalidade materna, de transmissão de doenças de forma congênita, ou seja, explodindo, cobertas por uma média boa, tu entende? Então, claro, tu coloca a média de ensino de crianças de um bairro rico, né? O que elas representam na cidade, camufla a desigualdade, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa falar sobre a desigualdade, abrir a média, né? Olhar, colocar a lupa no que a média esconde. E a média esconde os muito ricos, que tornam os índices mais altos aparentemente. É sobre isso, né? A média esconde a desigualdade. A média esconde esses superpoderosos, ultramilionários, que têm tudo, e pessoas que não têm absolutamente nada, né? E vamos falar de desigualdade, então, e de média. Ontem, nessa pesquisa do PNAD, anteontem, perdão, eles mostraram que as mulheres ganham 30% a menos que os homens, na média, ou seja, se você for olhar e abrir isso, ou seja, mulheres negras em relação a homens, é explosivo o negócio. Mas mulheres contra homens é 30% a menos em renda per capita. Outro dado, esse é de alguns meses atrás, mas também é super recente, que se você pega negros e brancos que ocupam o mesmo cargo, ou seja, não é, porque temos escolaridade, não, comparando laranja com laranja, 30% de diferença no salário, só a cor da pele. Então, ontem, de novo... Tem gênero, né? Porque quando vai para gênero, compara um homem branco, eu não vi esse dado de ontem, mas se compara o salário de um homem negro, de um homem branco com uma mulher negra, ele chega a ser mais de 50% superior. 78%. Quanto é? É o atual? 78%. Então, gritante a desigualdade. E por isso, isso também tem a ver com a reflexão que a gente faz sobre a economia, né? Eu te mostrei, acho que eu mostrei fora do ar, que a gente fica falando, tá 43 minutos falando, e os dois gostam de falar bastante, né, gente? Os dois não são das pessoas quietas, tímidas, discretas, que precisam ser muito agitadas para falar. Mas no livro fala da economia da necessidade, né? A economia da necessidade em contraposição à economia do desejo. E eu colocaria um outro nome ainda, um sinônimo, né, uma ideia da economia dos cuidados. Por quê? Porque quando a gente olha o quão revelador, né, são esses dados de diferença salarial entre homens e mulheres, certamente o que nós encontramos, além do racismo que estrutura a desigualdade no Brasil e o machismo ao lado disso, né, o que a gente encontra é a ausência do Estado garantidor de cuidados que passam, então, a ser ocupados por essas mulheres. E que, né, tu pega o quê? As mulheres que não têm espaços para deixar os seus filhos, né? Então, eu sempre uso o exemplo da Bachelet, Eduardo, que no Chile, uma das coisas mais, para mim, mais escandalizantes que ela fez, no bom sentido, foi proibir reuniões dos ministérios depois das 18h30. Bom, aí o pessoal diz assim, por que isso é importante do ponto de vista de gênero? É porque é o seguinte, tu tens uma equipe, tá aqui do lado um monte de gente falando Eduardo, ministro da Fazenda, Eduardo, ministro da Economia, vamos lá. O Eduardo é ministro, tá? É um exemplo hipotético.
Ele pede para a equipe dele produzir 2 relatórios, certo? A mãe sai e vai pegar o filho, vai entregar o relatório no outro dia. O homem liga para a esposa, para a companheira, se ele assume a responsabilidade, muitas vezes não assume, e diz assim, vou ter que ficar mais tempo aqui no ministério, porque o ministro me pediu uma coisa, vai lá e corre na escola e pega as crianças. Bom, do ponto de vista do chefe, de quem ele vai gostar mais? Evidentemente de quem entrega o relatório com mais tempo, né? Com menos tempo ocupado. Então, ela se deu conta de como a desigualdade é construída, inclusive no serviço público, nas promoções, no reconhecimento do trabalho, a partir do tempo que as mulheres dedicam a esses cuidados que são invisibilizados. Pega um país com estado frágil como o brasileiro, e vamos falar de cidades que não têm informatização do sistema de saúde, tá? Que as pessoas têm que ir no posto pegar uma ficha, depois elas vão no posto com a ficha marcar a consulta e no terceiro dia na consulta. Quem que a gente imagina que faz isso pelas crianças? Né? Quem são as pessoas que perdem os seus trabalhos ou faltam os seus trabalhos, né, em função dessa ineficiência e inexistência do Estado, né? Então, as mulheres, elas são amplamente punidas, né, e mais punidas, mesmo que os homens trabalhadores, né, quando o Estado não cumpre as suas obrigações e não garante que esses cuidados sejam partilhados, né? Porque, além da dimensão da partilha doméstica, ou seja, dividir responsabilidades entre homens e mulheres dentro de casa, como eu estou fazendo com o Duca nesse momento em que ele cuida da Laura, para que eu possa estar aqui, a gente não está falando só sobre isso, a gente está falando sobre serviços que não são domésticos, né, e que têm ampla responsabilidade do Estado atender. Totalmente. E uma consequência disso que a Manu Dávila está falando é o seguinte, essa diferença de 30%, quando você considera o trabalho não remunerado, ela fica muito maior. Ela fica muito maior, porque as horas não remuneradas das mulheres são muito maiores do que as horas não remuneradas dos homens. Lembrando que os homens, os trabalhadores mais pobres, também têm várias horas de trabalho não remunerado, mas as mulheres é muito, muito, muito maior. A OCDE diz que as mulheres chegam a ter 26 horas de trabalho mensal com coisas da casa e os homens 8. Isso, é isso aí. E esse número, ele aumenta à medida que aumenta o número de filhos, né? Então, na verdade, isso também é uma média, né? A gente está falando aí de mulheres, por exemplo, e homens casados sem filhos, né? Que então a gente está falando de cozinha, roupa, uma parte. Não está falando de muito mais comida, muito mais roupa, buscar e levar na escola. E aí vamos extrapolar. E aí o cara rico, isso é média. E aí o cara rico, o cara não tem hora de trabalho não remunerada, porque o cara ele tem a roupa passada, ele tem a roupa lavada, ele tem a comida na mesa, ele acorda, o café da manhã está pronto. Então, esse abrir para entender o problema, que eu acho que é um desafio nosso. E eu acho que, por exemplo, o Bernie Sanders, tão importante uma campanha como a dele, as pessoas, Bernie Sanders, saiu perdedor, ele tá bom, ele não vai ser o presidente, infelizmente, mas como foi importante esse processo que ele fez de enfrentar o sistema financeiro, de falar as coisas que precisavam ser ditas. Aliás, eu acho que eu te mandei o padre Júlio Lancelotti, ele fala um negócio tão bonito ali, ele fala assim, eu vou ser um fracassado, porque nesse modelo de mundo, eu não quero ser um vencedor, porque o vencedor nesse modelo de mundo é tudo contra o que eu luto, entendeu? Então, acho assim, muito importante isso. E aí, falando aqui mais um tema em relação ao seguinte, a gente vai sair da crise agora e vai ter uma conta a ser paga. E o que o Estado faz sempre é dividir a conta. A galera toda foi pro bar, cada um pediu uma coisa, um pediu coxinha, cerveja, não sei o quê. Aí tem um cara na turma que ele tem o direito de falar o seguinte, olha só, a conta vai ser dividida de tal maneira e todo mundo tem que obedecer. O Estado faz isso com a conta. O problema é o seguinte, o Guedes está falando, vamos privatizar, não sei o quê, vamos demitir o funcionário público, vamos isso aqui. Não aparece, mano, sinal de cobrar essa conta de quem mais tem dinheiro sentado na mesa do bar. Não tem nada, nada. É inacreditável a gente pensar em pagar essa conta no país mais desigual do mundo, ou um dos mais desiguais do mundo, e, na hora de pagar a conta, pegar só os caras que têm menos dinheiro na mesa e dividir só entre eles. É surreal. A gente, assim, não consegue falar sobre um imposto maior para quem ganha mais no imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, sobre aumentar o IPTU das regiões. IPTU não pode mexer, IPVA não pode mexer, isso aqui não pode mexer. E aí aquele cara que tem mais dinheiro, ele fala aquele discurso que é fácil de pegar no cara que é mais pobre, que ele fala o seguinte, não, no Brasil a gente já paga muito imposto.
E aí o mais pobre reconhece isso, e isso encaixa para ele. Ele paga, porque o mais pobre paga muito imposto. Isso. Aí ele acaba defendendo a causa do rico, só que acaba prejudicando mais ele, porque quando o rico paga menos imposto, para alguém vai cair a conta. Gente, olha só, gravem uma coisa. O bar, a gente já consumiu o que tinha que consumir. Está consumido, já bebemos chopp, já tomamos suco, já comemos uma coxinha, um sanduíche, tudo foi consumido. A hora agora é de pagar a conta. A gente tem que fazer a divisão. Se diminuir de um, vai aumentar do outro. Não tem mistério o negócio. Então, se Guedes está querendo diminuir a conta dos ricos, saiba que vai sobrar para vocês. Uma vez eu ouvi de um jogador de pôquer, num livro que eu li, que era o seguinte: toda mesa de pôquer tem um pato. Se você começar a demorar muito tempo para descobrir quem é o pato, cuidado com o pato é você. Exatamente. Então, cuidado com esse negócio do Guedes de diminuir imposto, entendeu? Porque não dá para diminuir para todo mundo, porque a conta tem que ser paga. Não é isso, eu fiquei dispersa rendo, porque eu estou lendo o pessoal não sabe, aqui do lado para a gente tem os comentários de vocês, e eu fico lendo. E do meu outro lado, Eduardo, tem uma estufa, porque em Porto Alegre faz 7 graus, e a gente teve uma semana de muita chuva, e ontem com um ciclone extratropical. Aqui não falta chegar os gafanhotos, né? Chegou o ciclone. Então eu tô assim, para encostar minhas mãos na estufa, porque eu tô sem casaco. Sim, Eduardo, né? Quando tu fala isso, eu gosto dessa coisa, né? Se tu te pergunta quem é o pato é tu. E eu acho que a gente, na realidade, também precisa enfrentar temas que eles enfrentaram durante muito tempo, com todo o suporte da mídia hegemônica, né, dessa chamada mídia de referência, que são ideias que acabaram se consagrando no imaginário popular. Tu trazes o tema dos impostos, e eu trago o tema do serviço público. Quer dizer, eles associam essa coisa do tamanho do Estado com reformas que diminuem o serviço público e, ao mesmo tempo, fazem aquela demagogia em defesa da escola pública. Então, eles defendem reforma da Previdência por servidores públicos nos estados e nos municípios. Eles defendem diminuição de impostos dos mais ricos e ficam fazendo blá, blá, blá com relação ao Brizola, que o Brizola que tinha um ideário de educação, a conta não fecha. Para ter escola pública boa para todos, como alguns países do mundo têm, precisa financiar. Política pública sem financiamento é demagogia. E o que parte desses setores fazem é demagogia. Vejam agora, na pandemia, o efeito real da falta de estrutura nas nossas escolas. Por quê? É o que me disse uma professora: como assim querem que a gente ensine para as crianças de tablet? A gente está recolhendo cesta básica, minha amiga, para as crianças não passarem fome, né? Então, vê... Né, o que é eu volto para aquela ideia, né, Eduardo, que a gente falou lá no início. Os governantes governam a partir dos seus próprios umbigos, quer dizer, então a ideia de que a escola tem que ser boa basta construir ali quando constrói, né, uma escolinha bonita e isso vai resolver a vida daquela criança. Não, né, os investimentos precisam ser grandíssimos para que a gente possa ter serviço público de qualidade para as pessoas mais pobres, que são as usuárias do serviço público no nosso país. Eu me dei conta disso recentemente, Eduardo. Quando a gente fala em Estado, né, a gente fala sobre medidas de austeridade na Europa, né, com o europeu médio, e o europeu entende sobre o que a gente está falando, porque ele usa os serviços do Estado, certo? Então, vai ser difícil encontrar um europeu que não é usuário. Eu nunca conheci um que não fosse usuário da saúde ou da educação pública, nunca conheci, né? Em anos que convivo e faço política e tenho grandes amigos políticos em todos os países da Europa. Em compensação, no Brasil, quando a gente fala sobre saúde e educação pública, a gente está falando só sobre aquilo que os mais pobres usam, porque a classe média toda adere, né, a planos de saúde. Porto Alegre, por exemplo, tem mais de 40% de usuários de planos de saúde. Quase metade da cidade, né? Para a gente ter uma ideia dos dados que eu tenho na minha cabeça, assim, agora, né? Mais frescos, assim. Embora tenha caído com o empobrecimento da população. Então, só que essa é a turma que defende o fim do Estado, né? Quem não usa ele. Então, eu acho que a gente precisa voltar a falar na valorização dos servidores públicos, né? Porque aqui alguém aqui do lado colocou assim: desigualdade não é o problema. Olha, gente... desigualdade é todo. Eu faço essa frase em todos os meus livros. Essa frase, me perdoe, assim, quem falou, mas assim, a maior bobagem do mundo. É todo o problema, entendeu? Porque... Matematicamente é uma bobagem essa frase. Ou seja, não é uma opinião do Eduardo. Matematicamente é uma bobagem essa frase.
Não, e a outra coisa que mais me incomoda nos comentários é e o PT, né? Olha, gente, eu sou a grande defensora do Sistema Único de Saúde, mas eu defendo que vocês briguem pela atenção especializada psiquiátrica, porque é o caso de vocês. Nem eu e nem o Eduardo somos petistas, né? Embora nós tenhamos grandes amigos, defendamos a frente ampla com eles, mas eu acho que vocês precisam olhar a realidade, porque também é de uma ignorância. Por exemplo, no debate educacional, o que foi feito? A gente pode falar sobre o Fundeb, que foi o primeiro, vamos falar então sobre desigualdade e direitos, tá, Eduardo? Fundeb foi o primeiro momento que o Estado passou a financiar a educação infantil. O que é educação infantil? É o que faz com que a filha do Eduardo, de 6 anos, esteja lendo um livro e a minha filha, com 4, comece a formar as palavras. É sobre isso. É sobre algo irreparável, o dano do ponto de vista neurológico, de estímulos, né, que se tem nessa etapa da vida ou não. Então, vamos se tratar, sabe? Vocês precisam olhar para frente e precisam se dar conta que o Brasil está sendo destruído, né? Qual é a minha formação? Eu sou jornalista e mestre em políticas públicas. Hoje ainda me lembrei do momento da minha titulação. Eu entreguei a minha dissertação em plena campanha presidencial, Eduardo. Sei como é que eu consegui. Mesmo. Tá brincando agora? 30 de agosto de 2018, sim. Isso, Manuela. Como eu tinha decidido ter uma vida mais calma, né? Vir para cá, ser deputada estadual, para ter a Laura e tal, eu falei para o Duca, eu vou fazer seleção de mestrado, que era o que eu ia fazer quando eu fui eleita lá em 2004 vereadora, né? O meu plano era ter vida acadêmica, como meu pai tem e tal. E aí agora que eu voltei, vou realizar o meu sonho, vou fazer meu mestrado. Bom, aí eu passei na prova Laura, tinha uns 20 dias, tal, quando eu passei no mestrado de políticas públicas na URGS, e no meio do caminho veio a candidatura presidencial, simplesmente. E aí o meu professor, meu orientador, foi quem fez eu terminar, porque um dia ele me falou... Conta crédito a candidatura? Não, e o mestrado era em políticas públicas, não crédito nenhum. E aí um dia eu cheguei assim para o meu professor e falei, professor, eu acho que a gente tem que marcar a banca até para eu ter uma perspectiva e me obrigar a terminar, eu tenho que entregar no prazo e tal, o prazo era 30 de agosto. Aí ele falou assim, Manuela, eu já me resignei. Tu vais perder o prazo, vais fazer a seleção novamente, tu estudas muito, tu vai passar, provavelmente, né, porque é uma prova similar a que tu já passaste, e aí a gente apresenta a dissertação no ano que vem. Falei, não me conhece, disse que eu não ia conseguir, agora que eu vou conseguir tudo. Madrugada... Apertou o botão, né? Apertou o botão, agora vai. Agora, por que eu tô todo... Como é que diz quando aí no Sul, quando o cara tá saideiro? Como é que é? Quando o cara tá faceiro? Faceiro, né? Faceiro. Por que eu tô todo faceiro hoje? Porque eu tô muito feliz e eu vou contar para vocês por que eu tô muito feliz. Eu sempre falo aqui que um dos maiores problemas que a gente tem da desigualdade no Brasil e isso você pode até, tá? Não estou falando que é esse o maior problema, olhar sob uma ótica econômica, porque é riqueza que está sendo destruída, mas eu prefiro olhar sob uma ótica humanitária, né? Que são talentos que não estão sendo potencializados, é que dessas pessoas que a gente viu, que são os MEIs, conta própria e etc., hoje estão desempregadas, pessoas que vivem assim, em grupos enormes, dentro de espaços muito pequenos, sem saneamento básico, o filho não tem uma escola que tem aula sempre, quem já foi numa escola numa região muito pobre do país sabe que assim, os móveis da escola, você não consegue acreditar que alguém consegue estudar ali. Essas pessoas que estão hoje entregando de bicicleta uma pizza, ela podia estar descobrindo a cura da Covid, ela podia estar escrevendo um livro com poesias lindas que nossos filhos estariam lendo, ela poderia estar compondo uma sinfonia para violino, poderia estar comprando um rock and roll, poderia, enfim, estar defendendo alguém como um defensor público, poderia estar fazendo tantas coisas e ela nunca vai poder desenvolver esse talento, porque ela vai morrer entregando a pizza na bicicleta, ela vai morrer como caixa do supermercado, e não tem nada contra quem é caixa de supermercado, mas contra alguém desperdiçar o seu talento querendo ser outra coisa, tendo essa obrigação. Isso o Guedes tem que entender que não é liberdade. Isso não é liberdade, que o tal liberalismo dele prega. Se você não pode escolher o seu destino e potencializar os seus talentos, você não é livre e nunca vai ser livre. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre repeti isso até um dia que um amigo meu chegou num dos grupos de WhatsApp que a gente tem, dos amigos de infância, de colégio, e falou o seguinte, Eduardo,
Olha só, não, ele falou o seguinte no grupo: olha só, galera, minha esposa estava passando hoje na portaria do prédio, e aí, de repente, ela passou na portaria do prédio e viu essa caricatura, viu do lado do porteiro do prédio, esse desenho aqui. E eu vou mostrar para vocês agora qual era o desenho, tá? Então é o seguinte, e viu esse desenho aqui, ó. E viu esse desenho aqui. E aí, você tá vendo? Agora sim, que lindo. Aí ela chegou pro cara e falou assim, vem cá, onde é que você arranjou isso? Aí ele falou, não, fui eu que fiz. Aí ela falou assim, como assim você que fez? Você desenhou esse negócio? Eu desenho, eu tenho o hábito de desenhar. Aí ela falou assim, então você me mostra os seus desenhos. Aí ele começou a mostrar os desenhos dele. Caraca! Aí começou a mostrar os desenhos. Caneta, que é típico de quem não tem material. Isso. Aí começou a mostrar uns que ele tinha, mas tinha acabado os lápis coloridos que ele tinha. Olha isso. Olha isso. Aí, Manu, quando ele mostrou tudo isso para ela ficou assim, e ele falou assim, como é que eu posso te ajudar? Por que você não manda isso para um jornal, para alguma revista? Ele falou assim, não, já mandei, mas nunca nem me responderam. Aí ela falou assim, então, deixa eu tentar te ajudar. Aí ela mandou no nosso grupo de WhatsApp e falou o seguinte, olha, quem souber de alguém que possa ajudá-lo, por favor, diz, está aqui, eu tenho o contato dele aqui do prédio. Aí, na hora, como eu sempre falo essa história, que esse é um exemplo espetacular de um cara que é super talentoso, é um artista, e é esse o talento dele, que é o que o cara nasceu para trazer para o mundo. E eu falei, eu ajudo, eu emprego ele. Aí, mas como? Eu falei, não sei. Eu não sei, mas eu não pode. Se eu sempre falo contra isso, né? E aí eu cheguei, conversei com o meu sócio, com o Rafael, que está aqui, e falei assim, Rafa, vamos contratar o cara para, enfim, o cara poder fazer caricaturas de convidados que venham aqui. E a gente mostrar, mas não é para a gente ser o contratante. Não é para a gente, calma, fica na tua aí, Manu, calma aí. Calma é a palavra que dá o... Aí eu falei assim, ó só, cara, vamos contratar, e aí... Mas, primeiro, para mostrar para as pessoas isso de uma maneira real. E, segundo, durante o período que ele vai estar contratado aqui com a gente, é uma renda extra que o cara vai ter. E, terceiro, para divulgar o trabalho desse cara para o Brasil inteiro. E aí, a gente fez isso. E a gente resolveu começar hoje. E a primeira que vai ter é a Manu. Então, ele fez lá... Olha lá. Ele que massa, gente. A caricatura... que vai ser enviada. Vai ser enviada para a sua casa. Então, para você poder botar no quadro. Uma história por que eu fico tão feliz? Sabe que. E olha o que está inaugurando. Olha só o vídeo dele. Olha só o vídeo dele. Rafa, põe o vídeo dele, então, por favor, aí, para gente. Só para o pessoal poder conhecer. Eu pedi... Ele não está aqui participando porque ele está trabalhando. Ele trabalha no horário da nossa live. Mas põe aí para gente, vai. Olá, boa noite. Meu nome é Luciano Araújo, eu sou caricaturista e ilustrador. Nascido e fui criado em Salvador, Bahia, resido aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, há 15 anos. E desde então venho tentando desenvolver a arte da caricatura, do desenho. Comecei através de história em quadrinho, através de grafite de rua, até que eu me encontrei na arte da caricatura depois de uma exposição que eu vi no Centro Cultural dos Correios acerca da caricatura da França no Brasil. Então, desde já, eu venho pesquisando, tentando estudar, tentando melhorar, tentando aprender um pouco mais a cada dia. Queria mandar um abraço aí pro pessoal, uma boa live para vocês, um forte abraço, fica com Deus. Então, Manu, a gente queria essa surpresa que eu tinha para você hoje. Amei muito. Eu vou te contar um segredo que pouca gente se deu conta. Eu fui a única participante do Roda Viva que não teve caricatura na história do programa. Então, agora, pelo menos, eu participei de um programa que ganhei uma caricatura maravilhosa. E essa tão de coração, tão especial, a primeira. Talentosíssimo. Talentosíssimo. Parabéns pela tua iniciativa, Eduardo, e parabéns pelo trabalho dele, né? Quer dizer,
ali, eu vi esses dias ainda uma matéria sobre isso, sobre pessoas que desenham com caneta pela falta de material adequado, né? E ver a maravilha que ele faz, né? Intuitivamente, né? Então, enfim, lindo demais. E a turma vai estar se encontrando com o Luciano aqui toda semana. A gente combinou dele fazer uma por semana, mais ou menos assim, por causa do trabalho dele, que puxa muito ele. Ele está super feliz com essa iniciativa. E aí a ideia que veio e que a gente deve anunciar semana que vem, mas vai aqui um spoiler, eu estou pensando em fazer, talvez o Mídia Ninja participe junto com a gente aqui, um festival cultural. E como é que vai ser o festival cultural? A gente vai abrir para as pessoas mandarem manifestações artísticas do Brasil inteiro. Então, pode ser qualquer, pode ser uma fotografia, uma poesia, uma dança, qualquer coisa, mandar vídeos curtos. E a gente vai ter um grupo de jurados que o Mídia Ninja, eu e outras pessoas vamos escolher, jurados. Todo dia, um trabalho vai ser eleito como aquela manifestação artística para a gente mostrar essa arte que existe escondida pela desigualdade no Brasil, e no final a gente vai fazer uma votação popular do campeão. E a ideia é ter até um prêmio em dinheiro para cada um deles, para mostrar que a arte precisa de dinheiro também. Ou seja, esses artistas, eles precisam pagar as contas da casa dele. Então, a partir de semana que vem, vocês que conhecem casos como esse do Luciano no Brasil inteiro, eu sei que tem muita gente aqui do MST, do MTST que nos acompanha, das pastorais, de várias periferias, todos vocês que conhecem pessoas com talentos, qualquer manifestação artística, eu não vou nem restringir, porque a gente quer até aprender coisas que as pessoas estão fazendo como arte e que as pessoas ainda não chamam de arte. Então, vale qualquer coisa, né, para enviar para esse corpo de jurados que a gente vai ter. Então, vamos mostrar para o Brasil a quantidade de talento que existe escondido pela desigualdade no Brasil. Semana que vem a gente vai lançar esse nosso festival cultural, vai ser Somos 70% pela Cultura Popular. Vai ser o nome. Alguém perguntou ali, o Eduardo botou nos comentários, o nome dele é Luciano e o perfil dele é luciano.ilustrador. Sigam, acompanhem, né? Fiquei muito feliz. Vou ter em casa, eu publico. Desde o começo, você sabe quantas vezes eu perguntei em quem que ele votou, Manu? Nenhuma. Eu não quero saber, cara. Claro. Eu quero saber do talento que esse cara tem escolhido. Eu não tenho a menor, sem brincadeira. É óbvio que eu quero que chegue o máximo de informação para o Luciano, que ele consiga ver o mundo de verdade como ele é, o que gera desigualdade. Mas, cara, eu estou olhando para o talento escondido que existe, um sintoma, talvez um dos mais tristes dessa desigualdade que a gente vive. Então, que lindo a gente ter um cara que faz isso e que as pessoas estão vendo. E a partir da semana que vem, a gente vai querer fazer isso para muito mais gente ainda. Então, esse é o perfil do Luciano no Instagram, né? Sigam o Luciano. Todo mundo pediu para mostrar de novo. Vou mostrar mais uma vez aqui. Está todo mundo pedindo para mostrar a caricatura da Manu. Tá aí, ó, Manu, a sua caricatura. Tá muito linda. Vou ver se eu consigo tirar uma foto. Deixa eu tentar tirar a foto agora aqui. Que aí eu já divulgo ele. Que massa, obrigada, amei. Maneiro, né? Então, obrigada, Luciano. Eu voltar aqui. Então, Manu, suas considerações finais. Eu sempre fico feliz quando a gente consegue ficar com uma mensagem bacana, bonita para cima, no momento onde está todo mundo tirando emprego, desesperançando, usando o verbo esperançar aqui com a liberdade poética, a gente chegar aqui com uma coisa fina pop, o negócio do Luciano, falar de coisas que mostram que é o seguinte, vamos remar, galera, vamos remar que dá para acreditar. Dá para acreditar. Se a gente pode acreditar, é sinal de que eles mudaram a gente. Isso a gente não pode de jeito nenhum. Exatamente, né? Considerações finais. Eu quero te agradecer, Eduardo. Sempre fico muito feliz quando a gente conversa, quando a gente se encontra com essa turma, né, que fica nos assistindo e que a gente faz de conta que está enxergando presencialmente, porque nós sentimos muita falta, eu e tu, nós que somos dos encontros com as pessoas, sentimos muita falta de encontrar vocês, né? Então, acho que tem esse exercício nosso, né, de imaginação, de imaginar que nós estamos juntos conversando sobre o nosso país. Eu sei que é um momento muito difícil, né? Então eu quero pedir nesse final que, em primeiro lugar, vocês se cuidem, né? Se cuidar, se gostar, ser feliz, é também subverter a lógica desse governo e da doutrina desse governo, sobretudo nós mulheres que somos ensinadas a não gostar de nós mesmas, gostem de vocês e se cuidem da saúde de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, né? E se vocês têm condições,
cuidem desde casa, ou seja, não se desloquem nas nossas cidades. Cuidar de si nesse momento e se isolar é também cuidar das outras pessoas. E, por fim, cuidem das pessoas que vocês não conhecem. Eu gosto muito de pensar que o verdadeiro amor, né, é esse que a gente sente pelos nossos filhos, mas ele passa também por uma compreensão profunda de que cada uma das pessoas é amado por alguém como nós podemos amar as pessoas que conhecemos, né? Então, se nós não podemos amar em abstrato, que a gente cuide em abstrato. Então, se vocês têm condições, né, cuide em abstrato, eu quero dizer, se vocês têm condições, além de lutar contra o governo, isso é cuidar das pessoas no nosso país hoje, né? Tentar fazer com que o governo, minimizar os impactos do governo, também se envolvam em iniciativas de solidariedade. Né, existem várias, em todas as cidades do Brasil, coletivos, organizações, institutos como o meu, que têm tentado se dedicar a minimizar os impactos na vida das pessoas. Né? Minimizar o impacto pode ser pouco para ti que está nos assistindo agora no conforto da tua casa, mas pode ser tudo para aquela mãe ou para aquele pai desempregados e desamparados por um Estado que vem sendo destruído nos nossos municípios, nos nossos estados e também nacionalmente com o governo Bolsonaro. Um beijo muito grande, Eduardo. Foi uma alegria conversar com vocês, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo para a família, para a família toda. E olha só, galera, hoje à noite, é por isso que eu estou em São Paulo, às 8 horas da noite, tem aquela minha aula aberta sobre finanças, investimentos, economia, onde eu explico no detalhe. Hoje é o maior barato, que é a aula que eu vou do 000 até explicar o conceito do que é essa história de investimento, para que existe banco, corretora. É uma aula que faz todo mundo conseguir sair da Matrix e ver o que é esse negócio. A aula de hoje está especial. Já que vocês estão no YouTube agora, assim que sair daqui da live, bota lá o reminder, aquele negócio de lembrete, para poder assistir a aula hoje. Não percam que a aula hoje vai ser muito especial. Beijo, Manu! Beijo, gente. Fiquem bem, se cuidem. Valeu, gente. Tchau, tchau.